Quais são os desafios de uma empresa global que atua em um mercado sensível como o de refrigerados? Como que a inovação pode ajudar essa empresa a melhor atender seus clientes e consumidores? Eu sou o Fábio Pando e você está no New Horizons, uma série de entrevistas que nós começamos no início do mês de junho, falando com diferentes pessoas, diferentes perfis, sempre com o mesmo tema, que é inovação. Nós já conversamos com executivos, com empresários, profissionais liberais, médicos, educadores, uma gama muito grande, né? Cada pessoa trazendo aqui a sua perspectiva sobre a inovação. Hoje, nessa mais nova entrevista, né? A 30ª entrevista do New Horizons, nós vamos conversar com um super executivo que é Fábio Spinelli. O Fábio Spinelli é CEO da DPA Brasil, uma joint venture entre Nestlé e Fonterra, para a produção e comercialização dos iogurtes Nestlé no Brasil. Executivo global, com 25 anos de experiência na liderança de negócios em diferentes setores de bens de consumo, como lácteos, bebidas, cosméticos e cuidados pessoais. E também teve atuação em várias geografias, como América Latina, Estados Unidos, China, Sudeste Asiático e Oceania. Então, é um executivo que trabalha, né, já trabalhou em diversas categorias e também tem a experiência aí da oportunidade de ter trabalhado em diferentes países e regiões. Então vamos conectá-lo aqui. Sei que ele já entrou. Vamos ver. Pronto, oi Fábio, como vai? Oi, Fábio. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, que prazer enorme revê-lo. Seja muito bem-vindo aqui ao New Horizons, né? Muito legal a sua gentileza, ter dado uma abertura aí na sua agenda para conversar com a gente sobre inovação. Imagina, o prazer é todo meu. Já quero de antemão agradecer o convite. Estou muito feliz em participar. Não sei se eu estou à altura dos participantes anteriores, porque você só está entrevistando fera, mas eu vou aqui fazer o meu melhor e estou bem contente de estar aqui com você. Estou só entrevistando fera e certamente você é uma delas. Fábio, Obrigado. a gente tem aqui esse combinado, né, para não tomar muito tempo dos entrevistados, de falar por 30 minutos, e certamente nós vamos ter que parar, né, em algum momento para não avançarmos no tempo, mas eu tenho certeza que a gente teria muita coisa para falar, né? E em 30 minutos a gente é obrigado a ir direto ao assunto. Mas eu queria começar te perguntando uma coisa, que quando nós falamos pela última vez, a pandemia estava no começo, né? Uhum. Então estava no começo, estava assim, todas as pessoas começando a ficar em casa. E agora, como é que está esse mercado, né? Você que atua num mercado tão sensível, né? Quanto de refrigerados, se puder dar uma visão geral sobre como está a situação agora. Claro. Eu vou falar do mercado de alimentação em geral e depois eu Perfeito. posso falar um pouquinho mais de refrigerados, porque eu estou Uhum. muito próximo também de tudo que acontece dentro da Nestlé. É um mercado que, de alguma forma, se beneficiou da pandemia por dois efeitos. Um, por as pessoas estarem mais dentro de casa e, segundo, pelo fechamento de bares, restaurantes e toda essa opção de alimentação fora do lar. Mesmo com a flexibilização do isolamento social, ainda tem muita gente que está reticente a voltar a frequentar regularmente esses locais. Então, isso transferiu muito da alimentação que era feita fora do lar para dentro do lar. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão dentro de casa, elas estão querendo se dar um pouco mais de prazeres, estão sendo um pouco mais permissivas em algumas coisas. Então, a gente tem visto um crescimento, especialmente versus o ano passado, no consumo de alimentos no lar, especialmente os alimentos industrializados, né? Você pega cereais matinais, a gente está tendo um aumento de consumo bastante relevante. Você pega categorias como leite condensado, como leite em pó, creme de leite, que são muito ligados à preparação de alimentos dentro do lar. E aí, falando especificamente dentro da categoria de iogurtes, a gente também está vendo um crescimento deste consumo. No nosso caso, a gente tem um efeito também das crianças que estão sem ir para a escola, ficam em casa e acabam consumindo mais dos nossos produtos. Os nossos produtos são vistos pelos pais e pelas famílias como uma alimentação bastante saudável,
é um alimento saboroso, é um alimento que traz para a criança uma certa indulgência com a saudabilidade que o iogurte traz. Então a gente sim viu, Fábio, uma manutenção do crescimento versus o ano passado. Ao longo da pandemia, a gente teve aquele momento inicial, lá no segunda quinzena de março, que foi quando a coisa começou a acontecer, especialmente no Sudeste, aquilo deu um pico de consumo, depois acabou se estabilizando um pouco em São Paulo, mas isso acabou sendo transferido para outras regiões, onde a pandemia chegou depois. Então a gente viu no Brasil um crescimento bastante grande. No nosso caso, a gente está falando aí de quase 20% de crescimento em sell-out ao longo dos últimos 6 meses. Uhum. Olha só, coisa importante, né? É bem relevante. Como essa pandemia lá, lamentavelmente pegou o mundo inteiro, e vocês que atuam, né, em diferentes países, né, muitos países, teve algum comportamento diferente, algum outro país, alguma coisa que foi diferente, ou o Brasil foi diferente em alguma coisa? Sim, foi. Cada país teve uma dinâmica própria, então nós agrupamos todas as análises entre Europa, Estados Unidos e aí Brasil. Na América Latina você também teve dinâmicas bastante distintas, né? Na Europa você teve comportamentos bastante similares entre os diferentes países, ou seja, durante o pico da pandemia você viu uma explosão de consumo no lar e aí essa dinâmica que a gente está vivenciando no Brasil, na Europa, ela foi muito mais concentrada e com a flexibilização do isolamento você viu um retorno a uma situação muito similar ao pré-pandemia. Então, essa foi a característica da Europa. Nos Estados Unidos, você teve um pico muito mais alongado pelas questões geográficas, que nesse sentido são muito parecidas com o Brasil, né? Quando você teve o início da pandemia em Nova York, o resto dos Estados Unidos não tinha sentido nada, daí passou de Nova York, foi indo para outros lugares, aí a Flórida teve um impacto grande, aí reduziu. Então você vê um pico de consumo, mas ele se estabilizou num certo platô, e ele ainda está estável nessa migração do consumo de fora do lar para dentro do lar. No caso do restante da América Latina, você teve países com reações muito distintas. Então, a Argentina teve um lockdown muito forte, o Peru está tendo um impacto econômico muito forte também, então você está tendo uma perda de renda da população muito grande, a Colômbia. Então, são países que tiveram menos capacidade de resposta do governo, seja por o tamanho, seja pela capacidade de endividamento, e que não conseguiram fazer programas como o Brasil, como os Estados Unidos, em alguns países da Europa, de transferência de renda, que manteve o patamar de consumo da população mais carente, né? Muito legal essa tua visão, né? Uma abordagem aí, global e principalmente aqui que está acontecendo no Brasil. Agora, nessa situação toda, né? A gente sabe que a empresa não pode parar, e a inovação também não, né? Como é que vocês lidam com a inovação aí? E assim, qual que é a importância, como é que vocês olham para todos os movimentos de inovação, tendo em vista que aqui o nosso objetivo é trazer diferentes perspectivas sobre esse tema? Aqui nós estamos olhando para essa situação, Fábio, como uma oportunidade. Eu acho que a pandemia está trazendo algumas provocações para os consumidores, para as famílias e para a sociedade como um todo, que são bastante importantes para nós que somos empresas de bens de consumo, especialmente alimentícias. Eu vou dar talvez 2 ou 3 exemplos de coisas que a gente tem observado e que são muito evidentes, né? Uma é a discussão sobre educação. Eu acho que não tem nenhum pai que não está discutindo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, mesmo no seu círculo social, a questão da educação, porque os filhos estão em casa, todo mundo tem uma opinião, todo mundo está sentindo a ansiedade das crianças de voltar para a escola, todo mundo está refletindo muito mais sobre o papel da educação nas nossas crianças. E isso tem um impacto super relevante sobre a consciência que a gente cria da importância da educação, da importância do futuro, da consciência que os pais estão criando em relação aos filhos. Então isso para nós é um input importante. Um segundo input é a questão ambiental.
né? A gente está vendo como tem sido discutido o tema das queimadas, seja no Brasil, no Pantanal, na Floresta Amazônica, nos Estados Unidos, na Austrália. Então, essa discussão da sustentabilidade, que também a pandemia acabou provocando, seja direto ou indiretamente, mas isso é um outro elemento que está sendo muito considerado dentro da nossa agenda de inovação. E a terceira, que é bastante direta, é a questão da saudabilidade. As pessoas estão em casa, as pessoas estão consumindo mais em casa, as pessoas estão fazendo, em alguns casos, menos atividade física pela questão do isolamento social, as academias fecharam, os parques e por aí vai. Como é que as pessoas estão olhando para o que elas consomem dentro do lar, onde elas estão buscando um equilíbrio entre uma certa indulgência, porque as pessoas querem se dar alguns prazeres de relaxamento, e o alimento traz essa questão do acolhimento através da indulgência, ao mesmo tempo com a saudabilidade, onde a pessoa quer ter uma indulgência, mas ela não quer que aquilo provoque nela um impacto futuro na qualidade de vida e na saúde dela. Então, isso são elementos que a gente está trazendo para dentro da nossa agenda de inovação. A gente entende que isso são temas que não vão desaparecer depois da pandemia. O que quer que venha acontecer com a sociedade dentro da pandemia são tendências que vão se perpetuar. E as empresas que melhor souberem capturar isso dentro da sua proposta de valor e tangibilizar isso para o consumidor através de produtos que enderecem esses temas, eu acho que são as empresas que efetivamente vão ser mais bem-sucedidas nesse pós-pandemia. É muito legal, né? Esses temas, né? Que não dizer que não existiam, mas com a pandemia se tornaram muito mais relevantes, né? E sempre quando a gente fala de inovação, é natural a gente olhar para as marcas líderes de mercado, né? Porque são elas que trazem, né? Elas que investem em pesquisa, em conhecimento do consumidor, conhecimento de toda a cadeia, né? Seja desde os fornecedores dela até os clientes, a distribuição. E aí, então, a gente olha, né, numa situação que pegou todo mundo, ninguém esperava, né, um ano desse, e rapidamente as empresas, né, as pessoas, tal, né, toda a sociedade teve que lidar com um novo cenário. Considerando isso, quais são, assim, na sua visão, assim, os principais desafios para a agenda de inovação, né, dentro desses conteúdos que você trouxe agora? Olha, Fábio, é bem interessante a sua pergunta, porque a gente tem tido muito essa conversa aqui internamente. A gente entende que está acontecendo uma mudança de hábito de consumo. Então, essa pandemia provocou um resgate de algumas dinâmicas que, na nossa interpretação, são um pouco ligadas à essência da natureza humana, que é a questão da família, por exemplo, a convivência no lar, essa coisa do sentar à mesa para ter uma refeição com a sua família, de poder apreciar aquele momento, de você dedicar tempo à cozinha, a preparar a comida como um momento de acolhimento dos seus entes queridos. Então, isso tudo que são coisas que no passado, parece que os nossos avós falavam disso, né? E valorizavam muito isso. Agora está voltando à tona e a gente está experimentando de novo essa dinâmica, e ela é uma dinâmica muito acolhedora, ela é uma dinâmica que é presente e, de novo, isso é um pouco da natureza humana. Então, o que a gente está tentando incorporar e entender é como isso vai se perpetuar. Será que a hora que seja uma vacina, seja a contaminação por manada, seja um esgotamento das pessoas de ficar em isolamento social, será que nós vamos voltar a ser o que a gente era há 6 meses atrás? A gente acredita que não. A gente acredita que certos hábitos que foram adquiridos, que uma família que voltou a cozinhar em casa e voltou a aproveitar uma refeição com a família, que voltou a estar junto num momento de um jantar, um café da manhã, um almoço que seja, a gente não acha que essas pessoas vão voltar à dinâmica antiga. A gente acha que esse cuidado que está se acelerando de entender o que eu estou consumindo, como eu equilibro uma indulgência com uma saudabilidade, como eu cuido bem da minha saúde, como a alimentação tem um impacto em toda a minha qualidade de vida, a gente entende que isso não vai voltar ao normal. Agora, novamente, as empresas que souberem entender essa nova dinâmica, capturar isso, entregar para o consumidor
essa nova proposta de valor que ele está esperando das empresas, especialmente das marcas líderes de mercado, como você bem colocou, eu acho que são as marcas que mais vão se perpetuar no pós-crise. E vamos lembrar que as grandes crises foram onde grandes marcas desapareceram e novas marcas surgiram. Por quê? Porque elas souberam capturar essas novas dinâmicas da sociedade. Você traz um ponto super importante, que é essa questão, né, da gente se voltar mais para o contato humano. E os produtos que vocês vendem são produtos que remetem isso, né? Então, na correria do dia a dia, quando você olha para um iogurte, você tem essa questão da saudabilidade, você tem a questão dessa indulgência saudável que você traz, mas também tem um aspecto de acolhimento, né? E é interessante como alguns produtos se prestam a esse papel, né? Então, o iogurte é um deles, tá certo? E desse acolhimento gostoso, né? A gente vivia numa sociedade que a gente sempre, né, em grandes cidades, grandes metrópoles como São Paulo, a gente sempre falava, né, a sociedade high-tech. E essa pandemia, né, com todos os problemas que trouxe, você está trazendo uma visão legal, que é a seguinte: a gente, além de high-tech, né, todas as formas de comunicação, como essa que nós estamos usando também, nos deu a possibilidade de dar uma desacelerada e ir para o high-touch também, né? Que é o contato com a família maior. Você sabe que na segunda-feira eu entrevistei, aqui nesse mesmo formato, aqui no New Horizons, o professor, um diretor do sistema Ângulo de ensino, e ele falou uma coisa super engraçada. Ele falou: com essa pandemia aqui tem muitos pais descobrindo que têm filhos. Porque não pode mandar para a escola. Eu falei: meu, o que eu faço? Eu tenho um modelo digital, uma rotina estabelecida, considerando que eles iam para a escola. Quer dizer, e agora? E é verdade, está todo mundo discutindo, sim, esse tema que é um tema hipersensível, né? Que é educação, saúde, alimentação, educação. E parece que a gente, nessa pandemia, fez a gente voltar para questões mais, aparentemente, que nós dávamos como resolvidas. E você vê, né, como um vírus, uma coisinha assim, né, mudou tudo e fez a gente repensar muita coisa, não é verdade? Não, e você vê que tem coisas muito sutis, Fabio, nessa linha do que você está colocando. A gente fala muito da flexibilidade que o mundo digital trouxe, e realmente ele trouxe, né? Nós aqui na DPA, nós tivemos que fechar o nosso escritório, como a maioria das empresas fizeram, e fazer do home office o nosso novo normal durante um longo período, e todas as reuniões eram virtuais, todos os contatos eram contatos virtuais. A maioria das pessoas chegava no final do dia, elas não queriam mais olhar para a tela de um celular, de um computador, elas não queriam saber de fazer um encontro virtual com os amigos. As pessoas estavam assim, completamente assim, cheias e assim, cansadas de ficar olhando para uma tela. Quanta gente não voltou a ter um jantar com a família e voltou a desligar a televisão? As próprias crianças, porque a criança tem a aula online não dura o mesmo período da aula regular, as crianças fatalmente estão assistindo mais televisão, fatalmente estão mais dentro dos dispositivos digitais. Você chega à noite, você convida ela para sentar numa mesa de jantar e desligar todos os aparelhos, é um alívio. O que antes era um problema, porque as crianças não largavam aquilo. E nós mesmos, quantas vezes a gente estava num jantar com as nossas famílias e a gente não ficava checando e-mail, às vezes não ficava ali no WhatsApp. E agora, pelo amor de Deus, é um momento livre desses dispositivos e você está se reconectando. Então, esse seu tema do high touch, eu acho que é um tema que está muito presente neste momento. Ele nos convidou a esse retorno, a essa conexão. E, de novo, né, a verdade dos avós. Os avós falavam disso, né? Você vai jantar, esteja presente na mesa, larga essas coisas, desliga essa televisão, porque aquele momento é um momento tão importante, é um momento de contato energético, é um momento de conexão, sabe, espiritual, emocional com as famílias e com os entes queridos. E eu acho que a alimentação tem um papel nisso, porque você está ali em volta de um momento de celebração, né? Que é um ritual presente na história humana. Então, por isso que a gente acredita demais que essa pandemia trouxe esse resgate. E, de novo, as marcas que souberem navegar bem dentro dessa nova dinâmica, nós acreditamos que vão ser as marcas de sucesso nesse pós-pandemia.
Então, e você também traz esse outro tema, que é essa questão. Eu não sei se eu me acostumei ou, sei lá, se diminuiu, mas eu lembro de uma época, algum tempo atrás aí, sei lá, um mês e meio, que eu não aguentava mais olhar para a tela, porque eu ficava o dia inteiro em reunião. E aí uma pessoa falava, olha, vamos participar de uma live, eu falava, ó, Deus me live, porque eu não quero mais olhar para a tela. E é verdade, a gente ficava o dia inteiro, né? Então eu não sei se eu me acostumei ou se diminuiu, mas o fim do dia eu estava exaurido, eu estava Isso. acabado de ficar o dia inteiro olhando para uma tela e conversando. E é interessante porque isso traz muita praticidade, mas o ser humano ele não é assim, o ser humano é gregário. A gente está em volta, desde em volta do fogo, né? Agora em volta de uma mesa com alimentos, né? E lembrando sempre com muito carinho dos nossos avós, como você bem traz. Isso que nos faz humanos, né? Eu acho que diferentemente de outros países que a gente tem, né? Em alguns países aí, o hábito, né? Só de apertar as mãos, a pandemia trouxe uma questão assim dura para nós brasileiros. Nós somos pessoas do abraço, né? É, E a gente teve que aprender a não dar mais abraço. E eu sou uma é, pessoa, eu gosto de abraçar, eu sinto falta de abraçar as pessoas. De é. verdade, né, de falar, ó, né, estamos aqui juntos. Esse negócio de só falar oi de longe, às vezes nem dar as mãos ou dar um toque, é muito agressivo. Pelo É. menos para mim, a gente, tudo bem, né, fazer o quê? Mas é uma coisa, assim, doída, tá certo? E a gente vê, né, Fábio, que né, o segmento de vocês, né, vocês, então assim, uma indústria, né, grande, presente no país todo e tal, e a relação, né, nós estamos falando até agora do impacto no consumidor. Eu imagino que os clientes de vocês, né, o varejo, ele também teve que aprender muito, né? Assim, essa relação com eles, você acha que também trouxe uma proximidade? Porque vocês tinham que estar juntos nessa história, né? Cada vez mais. Teve, teve sim. Eu acho que, primeiro, Fábio, teve uma mobilização muito importante no início da pandemia da indústria e do varejo, especialmente do varejo alimentar, Uhum. de reconhecer o papel de uma indústria essencial. Você Sim. imagina se a gente tivesse que passar por isso com algum tipo de escassez de alimentos? Teria Meu sido uma Deus do céu, catástrofe social, né? sem dúvida. Então, o esforço que a indústria e o varejo fizeram para manter esse abastecimento regular foi herculano. Né? Uhum. Não foi fácil manter as fábricas operando com a Sim. qualidade dos produtos necessárias, com a proteção aos funcionários. Os varejistas fizeram um esforço enorme de encontrar formas de manter os consumidores bem protegidos, de manter os funcionários bem protegidos. Foi muito investimento, foi muito esforço, e eu acho que a gente pode considerar esse processo bastante bem sucedido. Né? Tiveram Muito. momentos difíceis ali no início de adaptação do consumidor e do varejo e da indústria, mas eu acho que essa parceria foi fundamental. Esse contato que você está colocando, que era muito comum entre a indústria e o varejo, Sim. seja para a discussão de planos, seja para o garantimento do abastecimento, discussões de operações, isso tudo migrou para o universo virtual, como Uhum. quase todos os negócios migraram, mas foram dois segmentos que souberam se adaptar muito rápido. Né? Você vê, não faltou produto nos supermercados, não Não caiu a faltou. qualidade do Não. sortimento, não houve um abuso por parte dos varejistas, da mesma forma que a indústria conseguiu manter a qualidade dos alimentos, conseguiu manter a frequência do abastecimento, inclusive uma resposta muito rápida a Uhum. toda a variação de demanda que houve, porque no lado da indústria é muito difícil você É, prever o que ia acontecer, né? E essas claro. previsões são fundamentais para você manter toda a cadeia de matérias-primas funcionando Uhum. para poder responder essas variações de demanda. Então, como eu falei no começo, a gente teve uma explosão de consumo em São Paulo, que depois que as pessoas foram fazer aquele estoque inicial no início da É. pandemia, isso foi migrando para depois para os outros estados do sul-sudeste, isso chegou no nordeste, aí houve aquele momento de lockdown que as prefeituras e os governos impuseram, isso tudo criou um novo fluxo de movimento nas lojas e de consumo que a indústria teve que responder muito rápido. E aí eu acho que é um mérito de Brasil de ter um parque industrial e uma indústria tão robusta que soube responder,
que conseguiu manter o consumidor bem atendido e conseguiu manter uma cadeia tão essencial funcionando no momento de pandemia. Mas aqui eu quero deixar todo o meu reconhecimento ao varejo, que realmente fez um esforço enorme para se adaptar. Se você, eu imagino que você frequente os supermercados como eu, não foi fácil para eles, mas estavam lá, as prateleiras estavam sempre abastecidas, o sortimento de produtos era sempre muito grande, a qualidade dos produtos também não houve nenhum tipo de impacto, e isso exigiu muita adaptação, muita flexibilidade, muita capacidade de resposta, e eu acho que isso é um mérito de toda a indústria e varejo trabalhando juntos. E você tem toda a razão. Lamentavelmente, a gente se olha, né? A gente, como fala, como sociedade, para aquilo que dá errado, aquilo que dá certo, né? Como foi esse trabalho, né? Imagino como deve ter sido aí você estimar a demanda, discutir com o varejo, né? E esse trabalho conjunto entre indústria e varejo que possibilitou que todos nós, consumidores, né? Tivéssemos a tranquilidade. E eu me lembro quando começou isso, a gente tinha aqui, né? Vários mensagens, WhatsApp, Facebook, não sabe o que aconteceu na Itália, faltou comida, o que não sei o quê. E aí, né, as pessoas no supermercado fazendo um estoque inicial, depois percebeu que, olha, continua tudo normal. Cara, normal na perspectiva do consumidor, mas por trás dos bastidores, olha, foi um stress test, imagino eu, que está de parabéns mesmo, né? Toda a cadeia de fornecimento, seja, né, indústria, de insumos, fornecedores, vocês, né, as indústrias, o varejo, que, assim, aparentemente o negócio parece que continua normal, né? Mas eu imagino que vocês passaram aí momentos divertidos nos últimos meses, não? E tentando trazer isso para o tema de inovação que você aborda, isso exigiu das indústrias e do varejo uma flexibilidade, uma criatividade e um olhar de inovação constante, que não é uma Perfeito. inovação de produtos, é uma inovação de Não, processos. Então, vou dar um sim. exemplo típico do que aconteceu na DPA. Para evitar a concentração de pessoas no mesmo espaço físico, a gente teve que limitar o uso dos vestiários. Só que a partir do momento que eu limito o uso dos vestiários, eu tenho que mudar os turnos de trabalho, porque as pessoas não podem Sim. entrar e sair no mesmo horário, porque Uhum. senão eu faço um problema de lotação dos vestiários, os refeitórios, as portarias e por aí vai. A partir do momento que eu faço a flexibilização de um turno de trabalho, eu tenho que flexibilizar toda a rotina daqueles empregados, todo o modelo de manutenção das máquinas, todo um schedule de produção, um planejamento de produção que exigiu uma criatividade, uma inovação e como fazer isso. E eu estou citando um exemplo, mas o varejo é a mesma coisa. Como é que você resolve isso com os promotores da indústria que estão lá posicionando os produtos na gôndola? Como é que você faz isso numa área de carga e descarga de um centro de distribuição que é extremamente otimizada dentro do varejo? Então, isso tudo exigiu da gente uma capacidade de se adaptar, Fábio, que eu tenho convicção de que a gente só conseguiu fazer isso porque o Brasil passou por tantos desafios ao longo dos últimos anos e décadas que, putz, para quem, como nós dois, passou por plano cruzado, por plano cruzeiro, por fiscais do Sarney, por Zélia Cardoso de Mello, a gente já passou por tanta coisa, Bresser Pereira, e por aí vai, o próprio plano real, né? Então, assim, isso tudo traz na gente uma capacidade de se adaptar ao contexto que a gente sabe levar essas coisas de uma maneira muito mais criativa e de uma maneira muito mais dinâmica. Eu acho que a resiliência que a indústria e o varejo mostraram e a capacidade de adaptação, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu, porque, de novo, imagina passar por isso tudo com uma falta de abastecimento de alguma coisa. E eu estou falando de alimentos porque é a indústria que eu participo, mas podemos falar de qualquer outra coisa. Lembra na greve dos caminhoneiros o que aconteceu quando começou a faltar gasolina nos postos? Né? Então, a gente teve uma capacidade como sociedade de se adaptar que eu acho que a gente tem que ter muito orgulho. Assim. Eu acho que realmente a gente tem que reconhecer que foi uma adaptação rápida e muito efetiva e, graças a Deus, minimizou um pouco todo esse sofrimento que a pandemia está causando. Também, né, que você comentou, que a inovação, muitas vezes, não é fazer um produto do zero, é criar uma nova tecnologia. É você lidar com problemas de uma forma criativa. E eu não tenho dúvida que né, toda essa situação
as indústrias que saírem, o varejo que sair, vão sair mais fortes, né? Vão sair bem mais fortes. Porque mesmo. se conseguiram lidar com essa situação, a hora que estabilizar, que voltar tudo a como era, puxa vida, você imagina, vai estar, né, muito mais fortalecido, inclusive as relações, né? Inclusive as relações, Uhum. né? Entre a E indústria e o nós varejo. tivemos, e nós tivemos isso como um preceito durante esse período, Fábio, que foi um período muito doído para todos, né? Nós estamos Sim, falando aí sim. de mais de 130 mil pessoas, brasileiros que acabaram perdendo a vida, mais de 4 É, milhões de contaminados, de casos confirmados. Realmente foi um momento muito triste e sim. muita gente querida que acabou sendo impactada. E o que a gente quis levar como indústria de alimento foi um pouco de conforto nesse momento. Foi garantir que, pelo menos, a hora que um brasileiro, um consumidor, uma consumidora fosse ao supermercado, o produto estivesse lá. Eu acho É, que esse era o pensamento da indústria, esse era o pensamento do varejo, e de se identificar como uma indústria essencial justamente por isso, né? De que num momento tão difícil, seja pela questão da saúde, seja pela questão do isolamento, seja pela questão econômica, a gente, como marca, estava lá presente, estava ao lado do consumidor, levando nutrição, levando saúde, levando um pouco de conforto, porque nós entendemos que as marcas que foram parceiras do consumidor e que ajudaram a atravessar esse período de uma maneira propositiva, de uma maneira reconfortante, são as marcas que vão ficar no coração do consumidor e que ele vai lembrar que naquele momento difícil, aquela marca estava lá presente, estava ao lado dele e estava disponível. Então, esse foi um elemento crucial para a gente manter as operações funcionando, para a gente manter tudo, as cadeias todas operando muito bem, e esse foi a visão do varejo também. Eu quero fazer muito aqui esse ensejo em relação ao varejo, porque eles foram cruciais nesse momento, estão sendo, e eu sim, acho que a gente tem que fazer um merecido reconhecimento para os nossos claro. parceiros. Até porque a gente sempre, né, ouviu muito falar dos heróis, né, os heróis da saúde realmente foram e estão Foram. sendo, mas você tem sim, inúmeros outros heróis, né? Porque para que a gente pudesse ter os produtos à disposição na prateleira, você tem os heróis do varejo que estavam lá repondo os produtos, os heróis da indústria trabalhando, porque como você falou, né, o pessoal da administração trabalha em casa, o pessoal de fábrica tem que ir lá Não, estava lá trabalhar. na fábrica. Tava os Pico da caminhoneiros. pandemia, os Os caminhoneiros, assim, caminhoneiros, fazer um reconhecimento. A gente teve sim, sim, iniciativas de, por exemplo, dar lanche, almoço, disponibilizar uhum, áreas de vestimento, de banho, porque eles iam nos postos, no meio das estradas, estava fechado. A gente teve que fazer fechado. todo um trabalho de roteirização para ajudá-los no abastecimento dos caminhões, no pernoite. Então, isso tudo foi uma flexibilidade que toda a cadeia logística de Brasil teve, o agronegócio, os caminhoneiros, Sim, as indústrias de base. E eu acho fundamental a gente reconhecer isso, porque para mim esse é uma das grandes méritos do Brasil, por ter um parque industrial tão desenvolvido, que outros países da América Latina que não têm, estão sofrendo muito mais. Né? E uhum. por mais que esteja sendo muito dolorida essa crise, de novo, mais de 130 mil pessoas perderam a vida, mais de 4 milhões de pessoas tiveram casos confirmados. Quanta gente está sofrendo com o impacto econômico, a gente conseguiu manter o país de pé, a gente conseguiu manter as coisas acontecendo. Então, eu acho que isso é um mérito, a gente precisa reconhecer que dentro dessa dor, a gente conseguiu minimizar isso, trabalhando de forma bem coordenada como sociedade. Olha só, que legal, né? E é verdade, né? Eu admiro muito, né? Quem, assim, quem não pôde se isolar, né? E foi lá e continuou trabalhando. E tem inúmeras categorias, né? Os entregadores que a gente pede alimentação, eles continuam entregando. Enfim, o Brasil tem muita gente que trabalha e que faz esse país. Olha, Fábio, uma pena, né? Uma conversa super legal. É sempre muito bom conversar com você. Você sabe que eu te admiro, né? Pela sua visão estratégica, pela sua assim, a simplicidade como você coloca as coisas, né? Você é um executivo que tem, né, então, a visão executiva, estratégia, mas sem perder esse calor humano. Então, olha, é um prazer muito grande falar com você. Muito obrigado pela sua gentileza, ter topado participar aqui com a gente. Olha, estou muito feliz hoje pela nossa conversa, viu?
Eu que agradeço, Fábio. Eu me sinto honrado de estar aqui com você de novo. Eu vi o nome de alguns seus entrevistados, são pessoas que eu admiro e respeito muito, então para mim foi muito envaidecedor receber o convite. Quero te parabenizar pela iniciativa, porque é muito legal assistir as suas entrevistas e a forma diferente com que você fala de inovação, temas completamente diversos e complexos e complementares, então é muito bacana e, de novo, fico muito feliz de estar aqui com você. Agradeço demais o convite. Muito legal. E essas entrevistas, vocês estão assistindo, todas as entrevistas ficam no nosso site, no www.horizonsconsult.com.br. Você entra na homepage, tem lá New Horizons. Você pode assistir novamente todas as entrevistas, inclusive essa aqui maravilhosa com o Fábio Spinelli, e também a programação das próximas. Já temos todo o mês de setembro fechado, o mês de outubro também. Então vamos continuar aí essas discussões aí, sempre sobre o tema inovação. Fábio, muito obrigado, viu? Torço por vocês, continuem aí. E você sabe que, assim, não só admiro todos vocês aí, mas também como sou consumidor. Então, por favor, não deixa faltar iogurte aí para nós. Não vai faltar para ninguém. Muito Tchau, bom. Fábio. Muito obrigado. Um abraço. Viu? Obrigado, viu? Tchau. Até mais. Tchau.